E a gente vai ler aqui o livro de Daniel no capítulo 1. E com essa mensagem, a gente pode tirar grande exemplo desses 4 jovens de Deus, jovens que eram dedicados ao Senhor. Mesmo estando em uma terra longínqua, uma terra que adoravam a deuses estranhos, mesmo assim, eles provaram para a gente hoje que é possível sim a gente ser separado deste mundo de pecado. Quando as coisas do mundo elas vêm nos atrair, é possível sim a gente se separar e não se contaminar. Mas como poderemos fazer isto, irmão? É quando a gente tem um compromisso com Deus, em oração, com a palavra do Senhor. Quando você firma no seu coração, eu não quero praticar tal coisa. E quando você tem esse propósito, você adquire uma força de Deus para não pecar e para não errar. Eu sei que a tentação, o prazer do mundo, ele vem com muito impacto sobre a nossa vida para a gente ceder. Mas nós temos que olhar para a palavra de Deus, olhar para esses 4 jovens de Deus. Pode ser que seja uma atitude muito difícil, porque eles estavam longe de sua cidade. Ele estava em um reino que era um reino totalmente de pessoas pecadoras, pessoas pagãs, que tributavam culto a deuses que não podiam fazer nada por eles. E mesmo assim, aqueles 4 jovens, de onde eles foram levados, ele mostrou sim que a essência deles poderia permanecer em um mundo corrompido, em um mundo totalmente errado. É o que eu devo fazer, é o que você deve fazer. Ter propósitos para a gente não se contaminar com as coisas do mundo. E assim eu e você serão jovens especiais, jovens que se destacarão no mundo aí fora. Então o capítulo 1 tem um título. O que é que diz esse título? A educação de Daniel e de seus companheiros. A educação de Daniel e de seus companheiros. Eu até brinco com vocês, mas falando sério, quando alguém faz alguma coisa e não dá um obrigado, eu não gosto. Então isso diz respeito à educação. Vamos ser educados, dar pelo menos um obrigado. Isso é bom. Isso mostra que você pelo menos tem uma certa educação. Então, alguém fez alguma coisa, obrigado, irmão, muito obrigado. Dê obrigado. Seja uma pessoa educada, uma pessoa inteligente, porque pequenos detalhes faz muita da diferença. Então o título já chama atenção. A educação de Daniel e de seus companheiros. Essa educação que ele adquiriu veio dos seus pais e também do Senhor. Eles eram jovens doutrinados, jovens de linha, jovens que tinham posição, que tinham postura. Vamos ler o versículo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e fez o quê? E a sitiou. O que é sitiar? Pode dizer. Não. Sitiou. Colocou fogo. Colocou fogo. Mas eles chamaram, eles foi fazer uma visita de guerra mesmo. Eles foram visitar na guerra. Ele a sitiou, né?
destruiu aquela cidade. Versículo 2. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Não tirem brincadeira comigo no versículo 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de quê? De Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Versículo 4 é onde a gente vai parar aqui. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Amém. Vocês só riram, não foi? Mas é assim mesmo. O tempo passa. Quem foi que deu vitória a Nabucodonosor? Por essa leitura, foi o Senhor. Então o Senhor entregou o rei Joaquim nas mãos de quem? De Nabucodonosor. Então foi através do Senhor. O Senhor entregou e pronto. E eles perderam a guerra para o rei Nabucodonosor. Quem é Nabucodonosor? Rei de quem? Da onde? Da Babilônia. Rei da Babilônia. E quando, nesse momento, ele faz essa guerra, ele vence, o que é que ele faz? Ele pega pessoas cativas de Israel, nesse interim, nessa guerra, e nessas pessoas que ele pega, quem é que vem junto no meio? 4 jovens. Agora a gente fica olhando aqui, através dessa mensagem, que o rei só escolhe o melhor. E o rei tinha um homem chamado Aspenaz, que ele era o quê? Eita, falaram com muita precisão, assim me fere a alma. Ele era chefe dos eunucos, ele era o comandante dos eunucos. Homens castrados, eu não cheguei a essa patente, nem quero alcançar. Homens castrados, para não mexer com as mulheres do rei. Aí passava ali a faca, pronto. Mas é verdade. Se você quiser pesquisar e depois você se informa direitinho, era terrível, né? Você nasceu daquele jeito, depois não tem mais nada. Complicado. Aí ele disse, olha, eu quero que você faça um favor para mim. Ele disse, pode dizer, meu rei. Eu quero que você escolha jovens. Jovens, sim. Mas eu quero jovens especiais, jovens diferentes. Jovens, eu quero jovens, os melhores. Eu fico observando esse rei, que era um rei, um idólatra, servia a outros deuses. Se ele, sendo o rei idólatra, ele fez uma escolha certa, o nosso ministério também, ele busca jovens, os melhores também. Deus, ele busca o melhor da gente, ele busca as melhores pessoas. O ministério quer pessoas de qualidade, pessoas que sejam aptas a crescer, a se desenvolver, a obedecer. E ele faz essa escolha, ele disse, olha, vai lá e busca para mim jovens. Aí ele vai começar agora a dizer as qualidades que ele desejava que os jovens tivessem. Versículo 4, o que foi que ele diz aqui? Jovens sem nenhum defeito. O que você acha com essa mensagem? Qual tipo de defeito ele estava falando? Físico, muito bem.
Ele vai querer um jovem desse jeito? Não vai. Não servia. Mas em relação a Deus, Deus escolhe uma pessoa deficiente? Escolhe. Isso para Deus não empata. Mas o rei, ele queria jovens sem nenhum defeito, de boa aparência. Como a gente está se vestindo para o Senhor? Para ir à casa do Senhor, ir ao trabalho. Porque se o rei, sendo idólatra, ele fez uma escolha dessa, quanto mais o nosso ministério também quer que os jovens tenham boas, ótimas aparências. É isso que o nosso ministério deseja. Quanto mais Deus, ele quer também eu, você, como jovens de boa aparência. Um dia eu estava lendo um documentário, se eu não me engano, foi na internet. Para você conquistar uma moça, tem que ser desleixado. E quando eu li isso, está errado isso aí. Como é que eu vou ser um homem relaxado para encontrar uma moça? Porque diz que elas gostam de homens desleixados. Isso é o que dizem o mundo. Mas o rei não fez essa escolha errada, ele fez uma escolha certa. Eu quero jovens de boa aparência, que saibam se vestir, que saibam se cuidar da sua imagem. Então é o que nós devemos fazer hoje, cuidar da nossa imagem, da nossa aparência. Irmão, eu estou pobre. Todo mundo é pobre financeiramente falando, mas rico da graça. Eu estava até aqui com a camisa marrom. Era velhinha a camisa marrom que eu tenho. Eu botei uma gravatinha nova, pronto. Porque homem é assim, né? Ele pode usar uma calça o ano inteiro. Nem liga. Não é verdade? Mulher não, ela tem que ter roupa todo mês, todo dia. Usou uma roupa, uma festa. Ai, mãe, estou sem roupa. Filha, tu só usasse uma vez. Já está velha. Então a mulher se preocupa muito com a sua estética, com a sua aparência. O homem nem tanto. Mas o homem sim, ele se organiza, porque o homem é mais prático, mais simples de se vestir. Concorda comigo? Colocou um sapato, um gel, tal, um perfume, tá novo, tá zerado. A mulher não. Tem que tocar esse corneta, porque vai 3 horas e alguma coisa se arrumando. Não é verdade? Se marcar para sair de 6 horas, marque de 3 horas, porque esse processo todo é para chegar na hora certa. Ainda não dá certo, ainda atrasa. E quem fica estressado? A gente, que é homem, fica estressado. Mas o rei disse: eu quero os jovens aqui bonitos, jovens arrumados, eu quero os jovens. Por que ele fez isso? Porque para assistir na presença do rei, não podia ser jovens relaxados. Se você fosse apresentar hoje a um juiz, a uma pessoa de autoridade, você vai de qualquer jeito? Botar um sapatinho, uma roupa rasgadinha, e aí, juiz? Não é assim. Tem que ir comportado, social, não é verdade? É assim que nós devemos aprender. Ele diz: jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria. Aí você se pergunta: mas irmão, eu não sou tão inteligente assim. Você é. Dentro de vocês existe um potencial enorme. Agora depende da tua força de vontade, aonde você quer chegar com isso. Nossa irmã Laura chegou aqui e disse o quê? Que antigamente, se alguém perguntasse alguma coisa, ela disse que não sei. Mas hoje ela está percebendo uma diferença de ler a Bíblia e está entendendo o que ela está lendo. Então isso vai do esforço dela. Se ela está buscando isso e buscando entender, aplicar em sua vida, o Senhor automaticamente vai abrindo a sua mente e ela vai entendendo, ela começa a olhar com os olhos espirituais. Eu, quando li a Bíblia, sinceramente não entendia.
Eu dizia: Deus, o que é que está dizendo aqui? Eu não estou entendendo, não está me entrando na mente. Mas, irmão, foi um processo. Todo santo dia eu dizia: Deus, me ajuda, me dá entendimento, Senhor. Tem que pagar um preço, jovem, para se ter esse entendimento. Não é chegar assim: eu vou hoje fazer isso, não. Tem que buscar a Deus, tem que se esforçar, pesquisar, ler. Aí quando menos se espera, você está entendendo a palavra do Senhor, você está compreendendo com os olhos espirituais. Os teus olhos se abrem. Parece que os teus olhos estavam fechados. Aí quando você se esforça, ele vai se abrir. E ele diz: versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a linguagem dos caldeus. Olha o que ele diz: eu quero jovens competentes para que assistam na minha presença. Se você fosse fazer uma escolha em uma equipe, e a sua equipe está ali para ganhar ou perder, você vai formar o seu time a dedo, escolhendo as pessoas. E você vê que no seu time tem 10 pessoas. 5 são pessoas demais, mas 5 são pessoas que não querem muito, não estão com aquela garra de vencer. Quem você escolheria? Os 5 travados ou os 5 fervorosos? Os fervorosos. Aqueles que realmente querem lutar por alguma coisa, aqueles que querem ir além, ir adiante. E o rei disse: olha, eunuco, eu quero jovens capazes de assistir na minha presença. Ele estava dizendo: olha, eu não quero qualquer um aqui não. Eu quero o melhor. Eu quero o obediente, eu quero o esperto, eu quero o sabido, eu quero o inteligente. Será que Deus olha para a gente e vai querer a gente de todo jeito? Nós temos que ser o melhor para Deus. Deus quer sempre o melhor. E nós sim somos os melhores para Deus. Mas o que está faltando na gente hoje é o esforço, a dedicação, para a gente estar perante um lugar alto. Porque esses rapazes aqui iriam estar em uma patente alta. Como assim? Perante o rei. Não era qualquer um que podia estar perante o rei, a não ser que ele autorizasse, e ele estava autorizando. Será que é todos os jovens que vão desfrutar de um ministério, de crescer em patente? Será que são todos? Não. Apesar que Deus chama todos, mas poucos que são escolhidos. Nem todos são aptos para o ministério. Nem todos vão fazer aquilo com maior dedicação. Sempre vai haver um que vai ficar escanteado. Mas aqui não. Aqui você tem a chance de crescer e estar perante o Senhor. Só cresce se eu e você não quiser. Porque Deus quer que todos cresçam. Versículo 5. Vamos falar sobre agora a culinária. As mulheres que são boas de cozinha. São ou não são, meninos? As moças não são boas de comida, não? Emanuel, fala sério, vai apanhar aí, viu? Só não. Aí tá. Versículo 5 diz assim: determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá. Vamos ler? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael,
o de Mesaque, e Azarias, o de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Para quê? E nessa seleção, os 4 jovens estavam lá. Jovens excelentes, bonitos, bem aparentosos, jovens educados, jovens capazes de se apresentar perante o rei. Aí o rei agora faz uma coisa, ele vai dar alimento, a ração diária para todo mundo. Quem era o responsável por essa alimentação? Era o chefe, né? Dos eunucos. E ele também trocou o nome de Daniel, o nome de Ananias, Misael, trocou o nome dos 4. E naquele momento tinha a ração diária, tinha vinho, tinha tudo de bom, das finas iguarias. Então pensa comigo, jovem, cada vez que você se dedica, cada vez que você se mostra capaz de crescer no ministério, você vai ter o direito de ter as coisas melhores do alto, que é do céu. Mas só que aqui era diferente, eles tinham comida das melhores alimentação que tinha no reino, ele tinha. Mas tinha uma diferença. Aquele alimento era oferecido a quem? A entidades. Era oferecido a deuses. Era uma comida que era sacrificada, apresentada a demônios. Cosme e Damião, não peguem esse negócio aí, dá mal a você. Aí Daniel, quando observou aquilo, ele disse: não, eu não vou me contaminar. E se você, jovem, tiver esse propósito de Daniel, dizer no seu coração, para tudo que te oferecerem, você vai dizer: não vou me contaminar. Porque a proposta é boa, mas a intenção é maligna. Quantas pessoas te ofereceram vantagens e você disse e pensou: essa vantagem é boa, mas a intenção é maligna, a fim que você caia, se desvie. Não vá nessa, jovem, vigie, olho aberto. E ele disse: eu não vou me contaminar com essas comidas, não quero isso para a minha vida. Mas se ele fosse outro, ele podia se contaminar? Sim. Ele estava longe, ele podia xingar: por que Deus me deixou eu chegar até aqui? Por que Deus não me livrou? Mas eu observo um jovem que não reclama. Um jovem, aonde colocar ele vai permanecer o mesmo jovem. Porque tem jovens que aqui dentro, moços que aqui dentro é uma coisa, mas em casa manda a mãe e para não sei para onde. Eu já vejo isso. Eu vejo vizinhança que os filhos fazem isso. Jovens que aqui dentro são uma bênção, mas lá fora dão um mau testemunho. Lá fora são pessoas, são jovens briguentos, que gostam de briga, de intriga, que gostam de estar envolvidos em confusões. Mas os 4 jovens aqui, mesmo estando num tempo ruim, num tempo difícil, em uma terra distante, eles provou que eles não queriam se contaminar com o que o mundo estava oferecendo para eles. E ele disse ao chefe de quem? Dos eunucos. Disse: ó, chefe, ei Daniel, ei Beltesazar, eu não vou comer dessa comida não. Como assim? Eu sou veterinário. Não, perdão. Eu sou vegetariano. Meu Deus, perdão.
Meu HD está falhando. Ele está com o disco. Apesar que o meu computador já está na assistência, já foi resolvido, falta chegar a peça só. Mas o meu aqui está meio. É um pouco ruim. Esse processador aqui está meio ruim. E ele disse: eu não vou comer dessa comida aí não. Comida boa, menino. Não, mas eu não quero. Aí o versículo 9 diz assim, ó: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Tem jovens, adultos, que quando alguém te oferece uma coisa, você vai pegar só para agradar ela. E você sabendo que aquilo é errado. Para não perder a tua amizade, você vai e faz o errado. Beltesazar, ele não estava nem aí. Se quiser falar comigo, que fale, mas desse alimento, dessa porcaria, eu não como não. Tem amigo que te oferece coisa, né? Para você. E você, fulano, obrigado. E você faz, usa, come, faz tudo. Para quê? Para agradar a pessoa. Mas ela está te oferecendo algo que é ruim, que vai te prejudicar. Então disso aí você tem que fugir, meu jovem. Não, fulano, sou evangélico, eu não posso fazer essas coisas, tá? Me desculpa, tá? Tchau. E se quiser ficar de mal, que fique, problema dela. Mas você vai se ver com Deus depois. Porque Deus quer que você faça a escolha certa, o melhor. Aí o Senhor deu compreensão e misericórdia da parte do chefe dos eunucos. O Senhor estava presente onde Daniel estava. Está vendo? Que maravilha. 10. Disse o chefe dos eunucos, eu não vou dizer essa palavra. Disse o chefe, eu pulo, a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. E o chefe estava com medo de quê? De morrer. Ele disse: Beltesazar, se o chefe saber disso, ele corta a minha cabeça, ele me mata. Ele vai observar a primeira coisa, ele vai ver o rosto de vocês abatido mais do que os jovens que estão comendo de bem. Mas veja só, isso era o pensamento dele. 11. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel: Ananias, Misael e Azarias, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele entendeu e o experimentou 10 dias. Daniel foi lá. Falar com quem? Com o cozinheiro. Então observa-se que o homem, ele cozinha mais do que a mulher, no caso, não é? Até está biblicamente falando. Dani. É não? É não. Mas Deus deixou esse homem aqui é cozinheiro, Nota 10. Agora me encontra um cozinheiro aqui na Bíblia? Me mostra um versículo? Não tem. Arroz de Samara. Olha aí, tá vendo? É verdade. É verdade. Eita, meu Deus, glória a Deus. Olha aí, hoje tu cozinha miojo, ovo cozinhado, farinha com ovo, pão assado. Aí, acho que sabe fazer isso. Não, aí não, é só uma ocasião só. Vitamina aí, ó. A gente sabe fazer isso aí, ó. Sabe fazer muito bem.
Kisuke de morango. Tá vendo? Isso aí a gente sabe fazer. Mas brincadeira, a gente à parte. Falando sério, eu sei que tem homens que cozinham muito bem. Mas na minha concepção, as mulheres estão de parabéns nesse requisito de cozinhar. As mais que cuidam da casa, assim, a parte feminina. Veja bem, já que entrou nesse tema de culinária e a escolha da sua busca perfeita, perfeita não existe pessoa perfeita, existe a pessoa certa, adequada. Dependendo também da nossa condição financeira, você acharia legal ter uma cozinheira para cozinhar somente para você? Eu não quero isso para mim. Então arrume uma mulher que saiba fazer um alimento. Enquanto você é solteiro, tem essa escolha. É só uma dica, viu? Samara, cuscuz, eu adoro cuscuz. Concordo. Com leite. Me matou, cuscuz, eu adoro cuscuz. Olha, escuta. O cuscuz deixa pra lá depois. Aí Daniel foi lá no chefe dos eunucos. Não, no chefe não. No chefe cozinheiro. No cozinheiro. O camarada fazia comida nota 10. Ele disse, olha, eu quero te pedir aqui, eu vou fazer um desafio contigo, faça. Eu quero ficar só comendo legumes. 10 dias, experimenta. Para tu ver como está a nossa aparência e as dos jovens. E aquele cozinheiro, ele topou. Ele ficou dando legumes, verdura para os jovens. E com 10 dias que eles estavam comendo aquela alimentação, a sua aparência, eles estavam mais robustos. A pele de pêssego, não é? Porque dizem que só a mulher tem pele de pêssego, isso é conversa. O homem também tem. Não é não, meu irmão? Não. É. Então eles ficaram mais robusto, bonito, atraente, ficaram com uma boa aparência, porque a alimentação é saúde. Aí ele disse, versículo 12 para fechar, experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos des legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Segundo vires, age com os teus servos. Ele entendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência e todas as visões e sonhos. Eu e você tem que fazer essa coisa aqui. Dar o exemplo. Quando a gente se mostra jovens, moças, que são íntegros de coração, eles têm que dar o exemplo. Você pode estar na tua escola, no teu trabalho, na tua vizinhança, mas quando você é íntegro ou íntegra, você vai dar o exemplo em meio a uma sociedade que é contra a gente, que é contra as coisas de Deus. E quando ele se guardou de não se contaminar, o Senhor trabalhou na cabecinha do chefe cozinheiro. E quando o chefe cozinheiro observou os 4 jovens que a sua aparência estava melhor mesmo, com legumes e água, o que foi que ele fez? Ele cortou todas as comidas finas
e começou a passar o quê? Dar o quê? A outros jovens? Legumes, verduras e água. Ele mudou a refeição dos jovens. Se você for um jovem doutrinado, através de você, outras pessoas vão se doutrinar. E elas vão seguir a tua doutrina. Elas vão seguir o mesmo Deus que você segue. Agora, não adianta você botar moral quando você não está fazendo aquilo que você está ordenando que a outra pessoa faça. Porque você não vai conseguir ganhar ninguém desse jeito. Eu digo, vamos orar, juventude, se eu não dou exemplo de orar. Eu cheguei aqui e fiquei orando, dei meu exemplo, fiz a minha parte. Eu sei que Deus vai trabalhar na vida de uns dos jovens aí. Eu não sei quando vai ser, se agora, se já mudou, não sei. Mas eu tenho que dar o meu exemplo. E com esse meu exemplo, as pessoas mudarem através do exemplo que eu fiz, que eu pratiquei. O exemplo é melhor do que você falar de boca. Você fala, automaticamente a pessoa que é mente fraca, ela vai dizer: tu não faz isso porque eu vou fazer. Agora pensa comigo, igreja, jovens de Deus, isso vai de você. Eu sou um cara errado. Eu tomei um pituzinho ali e tal. Aí eu venho na rua bêbado. Aí eu encontro vocês aí na igreja e digo assim para vocês: vão orar, bando de jovem. Vocês vão aceitar esse conselho? Não? Conselho bom? Não sei, se depende de você. Mas automaticamente, qual é o teu pensamento? Quem é esse homem para mandar a gente orar? Um bêbado? Não é verdade? Não tem compromisso com Deus. Quem é ele? Ele pensa que é o quê? Mas quando você olha para você, você está em falta mesmo. Mas o mais importante não é você falar, é dar exemplo. Aonde você passar, dê exemplo. Mais cedo ou mais tarde, as coisas vão mudar. Outras pessoas vão estar seguindo a tua doutrina, o mesmo Deus que você serve. Ele disse: eu não vou comer, eu quero 10 dias com legumes e água. E tu vai observar a nossa aparência. E aquele chefe cozinheiro observou, e imediatamente ele observou que os jovens estavam robustos, bonitos de aparência. Ele cortou as finas iguarias e passou a dar a alimentação que Daniel comia aos demais rapazes. Dê exemplo aonde você chegar, que Deus fará uma grande diferença em nosso meio. Amém?